Boa noite. Hoje continuaremos a nossa conversa sobre o Teatro No, o poema dramático japonês. Inicialmente, eu gostaria de ler alguns trechos do livro da Darcy Yasuko Kusano, O que é Teatro No? E, em seguida, faremos a leitura e discussão da peça Agoromo, na tradução de Haroldo de Campos. Escreve a Darcy. Os textos das peças de No, em escrita arcaica, bastante estilizada e feita com pincel, são compostos de uma mistura de prosa e versos, de 7 e 5 sílabas, inseridas no compasso de 4x4. Apresentam frequentes alusões a referências budistas, citações de versos chineses e japoneses, trocadilhos interessantes, e são cantados e declamados na linguagem da era Kamakura, ou seja, entre meados do século XII e do século XIV. Os livretos de No constituem indicações primeiras de peças enquanto literatura ou textos para a música, mas o Teatro No não é literatura ou música. Existe somente enquanto atuação, com as palavras amalgamadas à música, à dança, aos gritos, aos gestos, a ênfase na importância da linguagem não verbal, pois, segundo Zeami, é impossível expressar tudo em palavras. Daí a aproximação que podemos fazer entre o Teatro No e a obra de arte total sonhada por Wagner. Palco. As primeiras apresentações teatrais japonesas, como no Ocidente, eram realizadas ao ar livre, em pleno contato com a natureza, tendo como fundo um bosque. O chão era o próprio palco e o povo, o grande público. No Teatro No, 2 a 3 mil pessoas chegavam a assistir aos espetáculos. Mais tarde, ainda como no Ocidente, as apresentações de No foram transferidas da natureza para os recintos religiosos, para os palcos dos santuários shintoístas, em seguida, dos recintos religiosos para as dependências dos castelos. E o No vai se tornando cada vez mais uma arte de câmara. Podemos fazer aqui uma comparação com as peças do dramaturgo português Gil Vicente, da época do Renascimento. Ele era contemporâneo de Camões, ainda que as suas peças tenham um caráter mais religioso. As peças de Gil Vicente eram encenadas tanto em igrejas, quanto em castelos, quanto em teatros, né, propriamente ditos. E antes de Gil Vicente, na Idade Média, havia os chamados mistérios, que eram peças alegóricas de caráter religioso, encenadas nas igrejas. Prosseguindo com o texto da Darcy. Cláudio, posso perguntar uma coisa, por favor? Claro. Assim como a Igreja Católica, agiu no Ocidente como censuradora, ou um pouco, limitadora da criatividade, as crenças japonesas, as crenças shintoístas agiram da mesma forma, ou? Depende muito da interpretação que se faz da tradição religiosa. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o imperador japonês
prestigiou muito o shintoísmo como ferramenta para propagar o nacionalismo japonês, enquanto o budismo era mal visto, justamente porque o budismo prega a compaixão, a igualdade de todos os seres vivos e se opõe a qualquer forma de racismo, né, de discriminação. O shintoísmo considerava que o próprio imperador era um deus vivo e apenas após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, os aliados impuseram ao Japão uma condição para o acordo de paz. O imperador deveria fazer um pronunciamento radiofônico à nação, informando que ele não era Deus, porque até então ele era assim considerado. E essa foi a primeira vez que o povo japonês ouviu a voz do imperador, porque a voz dele era considerada tão sagrada que pouquíssimas pessoas eram dignas de ouvi-la. Agora, isso foi uma utilização do shintoísmo com um objetivo político. Hoje, por exemplo, há várias outras interpretações do shintoísmo muito mais abertas, muito mais modernas, inclusive porque é uma religião, podemos dizer até, ecológica, já que no shintoísmo tudo é sagrado, tudo é kami. Os rios são habitados por deuses, as árvores, as cachoeiras, as montanhas, as plantas, as flores, tudo na natureza é habitado pelos deuses, né? Pelos kamis. E os próprios seres humanos podem ser divinizados, podem se tornar kamis, se eles seguirem uma determinada trilha de virtude. Do mesmo modo, o budismo já foi usado, em alguns tempos, como desculpa ideológica para guerras e perseguições. Sim, Rosane, o shintoísmo é muito próximo ao xamanismo. Mesmo hoje, em alguns países do Sudeste Asiático, em Mianmar, na Tailândia, onde há uma população majoritariamente budista, as minorias religiosas enfrentam preconceitos, conflitos, né, muitas vezes armados. Então, qualquer doutrina, né, religiosa pode ser instrumentalizada. Isso não quer dizer que o cristianismo, na sua origem, ou que o shintoísmo, né, na sua essência mais pura, sejam religiões castradoras, machistas, racistas, não. Mas elas podem ser usadas desse modo. O problema são os fãs, né? Não o livro, já diziam já. Os discípulos são sempre problemáticos, né? E as interpretações também. Na Índia, por exemplo, há uma linha mais beligerante, né, do hinduísmo, que chegou a destruir uma mesquita muçulmana do século XVI, que era um tesouro arquitetônico, artístico da Índia, para construir no lugar um templo dedicado a Rama, que é uma das encarnações de Krishna. Esses devotos hindus alegavam que aquele local, né, na antiguidade, era sede de um templo dedicado a Rama, e que os muçulmanos destruíram esse templo para fazer a mesquita. A mesma coisa acontece em Israel, por exemplo. Há sionistas mais fanáticos, né, mais extremistas, que querem derrubar a mesquita de Al-Quds, né, em Jerusalém, que é o terceiro lugar mais sagrado para 1 bilhão de muçulmanos. Eles querem destruir essa mesquita para recriar o Templo de Jerusalém, né?
Enfim, sempre teremos esses loucos, esses fanáticos em qualquer ideia religiosa. Infelizmente, né? Pois é, infelizmente, porque tanto o cristianismo, o shintoísmo e várias outras doutrinas poderiam ser utilizadas de um modo mais fiel, né, ao seu propósito de nos elevar, né, a uma consciência mais plena, a uma vida mais virtuosa, né, uma relação mais afetiva com as pessoas, enfim. Mas isso não dá dinheiro. Então, vamos prosseguir. Então, falamos sobre o texto do nó, agora estamos falando sobre o palco, né? A arquitetura tradicional japonesa caracteriza-se pelo amor à natureza, o que leva à procura na própria natureza de materiais que primem pela sua beleza e nobreza, respeitando-se as suas qualidades naturais, quanto à cor e textura. O uso predominante de madeira natural, não pintada, com seu formato sem adornos, sempre retilíneo, o que resulta em um grande poder expressivo e é uma de suas características mais marcantes, e que é uma diferença grande em relação à arquitetura tradicional chinesa, por exemplo, que é mais ostensiva, né? Tem mais vermelho, mais dourado, mais elementos de decoração, né? Enquanto a arquitetura japonesa é bastante concisa e minimalista. O palco de Nó é um verdadeiro poema arquitetural, conciso, simples e austero, inteiramente de cipreste japonês, altamente polido, apenas com o óleo natural da própria madeira, mas não pintado, extremamente casto, sem qualquer decoração ou cor, exceto as pinturas estilizadas nas paredes de madeira, a cortina colorida ao fim de longa passarela, separando-a da sala do espelho, né, o vestiário. E os acessórios de palco, os 4 fortes pilares do palco principal, cada qual feito de uma única peça de madeira, sem nós, são encimados pelos mazugumi, os equivalentes dos capitéis ocidentais, e tem função importante na orientação dos atores no palco. O meu sensei de Kenjutsu fez uma visita ao Japão há algum tempo e ele visitou um templo shintoísta com mais de 1000 anos. E uma coisa que chamou a atenção dele é que em toda a construção arquitetônica não foram utilizados pregos ou parafusos. Todas as peças de madeira eram encaixadas. Então, imaginem o grau de precisão de uma construção como esta. Vestuário. O palco de Nó é um culto da simplicidade e austeridade. Os gestos e movimentos dos atores são extremamente estilizados. O vestuário do Nó, ao contrário, é exuberante, mas nunca extravagante, pois guarda sempre um quê de hierático, agradável à vista e ao tato, com um delineamento simples, mas forte. As linhas e ângulos retos do vestuário de Nó produzem uma silhueta rígida, adequada para a representação de visões e fantasmas, que existem em profusão nas peças de Nó. Aliás, as histórias de fantasmas, os contos de terror, são populares no Japão desde a Idade Média.
Na sua origem, o vestuário do nó sofre influência dos antigos trajes usados na corte e pelos samurais, sendo que as mais antigas, luxuosas e elegantes vestes de nó, feitas de brocado dourado e damasco de seda, são verdadeiras obras de arte. Segundo um costume da época, durante as apresentações de nó ao shogun ou a membros de sua família, os senhores feudais, os nobres da corte, os grandes militares e os sacerdotes, no arroubo dos momentos de atuações excepcionais, despiam uma parte exterior de seu vestuário e concediam-na como um gesto de admiração aos atores, que recebiam-na, colocavam sobre os ombros e deixavam o palco. A partir de então, a veste tornava-se propriedade da escola a que pertenciam. O nó é um teatro essencialmente ritualístico, que procura emocionar o público, não pela violência ou feiura, com o objetivo de provocar lágrimas, a catarse, mas pela beleza dos efeitos. Portanto, mesmo um simples pescador veste roupas solenes e fala grande poesia. Os integrantes da peça e o público procuram não a beleza em si mesmo, mas através dela buscam transcender o terreno e experimentar o eterno. As máscaras. Considerando-se uma espécie de espírito que flutua entre o mundo da escuridão e a realidade, o ator de nó sente a necessidade de um parceiro que acredite nas forças ocultas da magia. O seu parceiro é a máscara de nó, que resulta da combinação de vários tipos de máscaras surgidos anteriormente. Jigaku, Bugaku, Gyudo. Os japoneses, na sua maioria, possuem cabeças grandes num corpo pequeno, mas com um ideal estético de cabeças pequenas num corpo grande. Assim como nos mangás, os personagens têm olhos redondos, né, e bem grandes, o que não corresponde ao olho típico do japonês. Por isso, as máscaras de nó, feitas de cipreste japonês, são ligeiramente menores que o rosto humano, fazendo aparecer o queixo do ator. As aberturas estreitas da máscara obstruem a visão do mundo exterior, forçando o ator a voltar seus olhos para o seu mundo interior. O ator olha para o chão através das fossas nasais da máscara, obtendo parca visibilidade, e orienta-se unicamente através dos pinheiros da passarela e dos pilares do palco, necessitando, portanto, basear-se inteiramente nos seus instintos físicos. A maior concentração interior faz com que o ator tenha uma visão mais intensa do seu papel, resultando na espiritualização dos seus atos. Enquanto as máscaras dos que possuem a visão apresentam aberturas pequenas, as máscaras de cegos, representadas sempre com os olhos cerrados, têm cortes longitudinais, com fendas estreitas, mas longas. Assim, irônica e paradoxalmente, as máscaras de cegos do teatro nó
são as que oferecem maior campo de visão. Mas, curiosamente, a atuação é feita com os olhos fechados. Portanto, a intuição é algo essencial à representação dramática no teatro nó. Assim como no Kyudo, né, a arte do arqueiro japonês, um grande mestre é capaz de disparar uma flecha e acertar o alvo, estando em uma sala escura, com os olhos fechados ou tampados por um tecido. O ator do teatro nó também precisa se movimentar no palco com essa mesma intuição. No Kenjutsu, né, na arte da espada samurai, há alguns treinos em que você está de costas para o parceiro, ele saca a espada e vai cortá-lo. E você precisa perceber intuitivamente quando que isso vai acontecer, mover-se antes que ele, fazer a defesa e o contra-ataque, ou simplesmente cortar o parceiro antes que ele acerte você. É quase que uma espécie de telepatia que faz parte do treinamento das artes marciais e que está presente em outras artes tradicionais japonesas. Vamos falar agora sobre a música do nó. A acústica do teatro nó possui recursos inusitados. A arquitetura específica do palco, que avança em direção à plateia, amplificando sons para frente, em direção ao público. A dupla parede de madeira no fundo do palco, com função de ressonância. A inclinação do teto, que exerce um papel importante na acústica cênica. E os enormes jarros vazios de louça de barro, enterrados em posições e ângulos específicos, a distâncias matematicamente determinadas, sob o palco principal. A passarela e o lugar onde ficam os músicos repercutem os sons dos cantos, das músicas e das batidas dos pés dos atores. Os elementos de ressonância do nó contribuem para o enriquecimento do tom da música, com a produção de ecos e reverberações inesperados. E, em certo sentido, são os elementos precursores das modernas caixas acústicas eletrônicas japonesas. Originalmente, a música de nó era destinada a ser tocada ao ar livre. Portanto, o som da flauta de nó, feita de bambu, é bastante solene e intenso, com um timbre agudo e penetrante, a expressão da emoção pura, a voz da alma. Os dois tamboris de mão, kotsuzumi e okawa, possuem um corpo de madeira de cerejeira em forma de ampulheta, duas membranas de couro e dois conjuntos de cordas, geralmente em alaranjado vivo, que seguram as membranas ao corpo. O kotsuzumi, tamboril pequeno, de som grave, tocado no ombro direito, necessita de umidade e oleosidade frequentes, e o instrumento esfrega-o e sopra seu hálito na face oposta a que se bate. Inusitado. Nos ensaios do grupo Haku Yokai, a mim pareceu que o instrumento lhe insuflava a própria vida. O som delicado do tamboril grave contrasta com o som agressivo
seco, quase metálico e bastante moderno, do tamboril agudo, o caua, tocado junto ao quadril esquerdo, e cujas membranas, aquecidas 1h30 antes de cada apresentação, nos dias de sol, funcionam melhor. O taiko, tambor com formato de barrica, de madeira de carvalho, é assentado sobre um suporte baixo, colocado sobre o palco, e, como no Ocidente, é tocado com 2 baquetas cilíndricas, produzindo um som poderoso. Antes ou após as batidas dos instrumentos de percussão, gritos guturais, primitivos e misteriosos são emitidos pelos percussionistas, do mais profundo das vísceras e da alma. Yo, ho, yo, ho, ya, a. São os kakague, interjeições vocais, com a função musical de animar o ritmo e controlar o tempo, indicando aos intérpretes e coro o início da execução do canto, e com a função estética de dar ênfase aos pontos de tensão. O canto falado do teatro Nó, derivado das músicas executadas durante as cerimônias budistas, é entoado de maneira estilizada, acentuadamente abafado pelo uso das máscaras, com o som reverberando por todo o corpo, não guardando quase semelhança alguma com a voz humana, mas já apontando para o extraterreno. Nesse aspecto, o canto falado do Nó apresenta grandes afinidades com o canto gregoriano e também com o Sprechgesang, da música atonal de Schoenberg, como observou Haroldo de Campos. Dança. A dança de Nó, em geral, é denominada Shimai, podendo ser apresentada separadamente, sem máscara e com o acompanhamento de um coro menor. No clímax das peças do teatro ocidental tradicional, ocorre a explosão de paixões desordenadas, mas no ponto alto das peças de Nó, verifica-se a apresentação da dança Kuzemai, acompanhada de uma música de ritmo irregular, expressando o ápice da intensidade emocional da personagem principal. O teatro Nó, como o candomblé, é um ritual que possui um código secreto, a linguagem dos deuses, constituída de gestos hieráticos, solenes, propositadamente incompreensíveis aos leigos e acessíveis apenas aos iniciados. Por exemplo, no choro verdadeiro, a pessoa verte lágrimas, soluça ou estremece, enquanto que, no ato de chorar do Nó, Shiori, o ator apenas inclina ligeiramente a cabeça para frente, levantando uma mão frente aos olhos abaixados. Quando o pesar é profundo, Ryo Shiori, ambas as mãos são levantadas frente aos olhos abaixados. No terreiro de candomblé, ocorre um verdadeiro ritual, com velas, sacrifícios de pombas, galos e bodes, cantos e danças especiais, e a invocação das divindades africanas, Exus, Orixás e Eguns. Durante as danças, ao som da música dos atabaques e outros instrumentos de percussão, as entidades do candomblé baixam e se encarnam nos executantes do ritual, que entram em êxtase, transformando-se
nas entidades invocadas. O estabelecimento de uma comunicação a nível sobrenatural. Do mesmo modo, no palco de Nô, durante as danças, os deuses descem à terra através do pinheiro Yogo, pintado na parede de espelho, e encarnam nos atores, que cantam, dançam com suas máscaras e vestuários hieráticos, acompanhados pelo ritmo de orquestra, grito dos percussionistas e canto do coro, a criação de um clima sobrenatural, de que participa também o público, para não se romper totalmente a ligação dos homens com os deuses e com o cosmo universal. Algumas observações sobre o texto da Darcy Yasuko Kusano. Primeiro, quando ela se refere, né, a esses gritos que são emitidos pelos atores no palco, nós podemos fazer uma comparação com o Kiai das artes marciais, que significa energia vital ou espírito. Kiai é um grito espiritual, né? O grito da sua energia, da sua essência. Do mesmo modo, no Nó, nós podemos dizer que esses gritos também têm um significado espiritual, né, religioso. Uma outra comparação é a própria Darcy compara o teatro Nó com o candomblé, mas ela se esqueceu de dizer que no candomblé, assim como na Umbanda, também há gestos rituais. Por exemplo, um gesto que pode simular o espelho, que é um dos adornos, né, de Iemanjá e também de Oxum, ou ainda o movimento das ondas, né, que é relacionado a Iemanjá. Ela diz que no candomblé, os orixás encarnam nos médiuns. Isso não é exatamente, não é muito correto dizer isso, porque a energia de um orixá é tão grande que se Ogum, por exemplo, encarnasse no André, o André não iria suportar aquela energia, ele seria consumido, né, por aquela energia. Assim como na mitologia grega, existe aquela ideia de que você não pode olhar diretamente para os deuses, senão vocês podem ser queimados. Então, o que se manifesta, né, no terreiro, seja de Umbanda, seja de Candomblé, não é o orixá na sua totalidade, mas uma expansão parcial dele, um milésimo de energia, né, do orixá, porque o corpo humano não teria condições de suportar tudo aquilo, né, que o orixá significa em termos energéticos. Eu achei esse texto da Darcy muito interessante, porque ela vai comentar, né, os aspectos essenciais do Nó, né, o texto, o palco, o vestuário, a música, a dança, o canto. Eu acredito que o livro dela complementa, de um modo enriquecedor, o que nós já vimos até aqui. Há um ensaio do Haroldo de Campos, que eu vou escanear e enviar para vocês em PDF, pelo grupo do Zap. Neste livro, A Operação do Texto, há um ensaio de Haroldo, que se chama Agoromó, Plumas para o Texto. Eu vou escaneá-lo e enviarei para vocês. E para finalizarmos, né, a aula de hoje, eu gostaria de ler o texto de Agoromó. Vocês têm alguma pergunta ou comentário?
Se não, nós iniciamos a leitura. Sobre a apresentação, não, mas sobre o texto, sim. Sobre o texto, eu iria ressaltar que é bem difícil, principalmente quando a gente não tem o formato em mente, né? Porque o texto em si é bem fácil, assim, as palavras, ok. Mas como a gente não tem a estrutura, cara, assim, 6 páginas viram quase 20. Porque você tem que materializar aquilo, é um texto muito imagético. Ao contrário, se você fosse levar Shakespeare, para dizer um dos nossos cânones, é muito mais fácil, porque você já consegue entender mais ou menos onde vão as coisas. Então, isso eu acho que é muito interessante, né? Até por essa transposição de uma língua que é muito imagética para o português, que não tem essa qualidade, né? Ou a gente não tem essa preocupação. Sim, se nós lermos uma peça de teatro nó, apenas a leitura do texto é a fruição de um poema dramático, imagético, belíssimo, mas que não dá uma ideia do que é o nó na sua totalidade. Daí que eu publiquei no nosso grupo de Zap um vídeo do YouTube com uma representação, né, de uma peça nó. Aliás, é o Goromó. Assistindo ao vídeo, vocês podem observar como que os atores se movimentam muito vagarosamente, né, no palco, os gestos simbólicos, a música quase dissonante, os intervalos de silêncio entre frases sonoras ou entre a orquestra de câmara e a fala dos atores. Enfim, é algo ritual mesmo, né? Como diz a Darcy Yazuko Kano. Tanto podemos comparar com um ritual de candomblé, quanto com a missa católica, que nada mais é do que uma peça de teatro sobre o nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É um teatro alegórico, em que o ápice está na comunhão, que é aquele momento em que você, né, come a carne de Cristo e bebe o sangue de Cristo, né? E é algo que tem, assim, antecedentes históricos, né, nos rituais dionisíacos, órficos, né? Enfim, há sempre uma proximidade entre a arte dramática e o ritual religioso. Bom, o teatro nasceu do rito, né? Mas podemos ler a Goromó como um grande poema. Foi assim que o Armando Martins Janeira leu o Nó, né, como poemas longos, e o próprio Ezra Pound também leu a Goromó como poesia dramática. Fazendo essa leitura, nós perdemos todo o resto. Mas, ainda assim, a beleza dos versos, né, das imagens, é algo assim muito forte e poderoso, né, enquanto literatura, embora o nó não seja literatura. Bem, vamos ler o poema. A Goromó, pescador, pescadores. Vento rápido. Singram barcos ao largo da baía de Mirro. Os brados dos pescadores marcam a rota das ondas. Pescador. Sou do pinheiral de Mirro. Eu, Acuriô de nome. Pescador. Pescador, pescadores. Sobre lonjuras de montanhas, nuvens súbitas dissolvem-se. Lua clariluna sobre a torre. Cessa a chuva. Uma calma estação. O pinheiral espera a primavera. Cor aroma, bruma da manhã no crespo das ondas. A lua demora no plano do céu. E mesmo para nós, inábeis de altura, incapazes de poema, um céu nos extravasa o coração. Visão inolvidável.
ao longo dos atalhos da montanha, a baía de Quiome, e longe o pinheiral de Mirro. Vamos para lá juntos. Juntos para lá, vamos. Nuvens como ondas contra o vento. Como ondas, nuvens sublevadas. Pescadores voltando sem pescar? Porque, se é primavera, o sopro matinal do vento serena nos pinheiros sempiternos. Serenam as ondas amenas. Centenas de barcos de pescadores. Pequenos barcos às centenas. Acurió. Agora subo ao pinheiral de Mirro. Contemplo a baía, visão radiante. Do pleno céu, flores chovem. Ouço música. Por todos os quadrantes, difunde-se a magia perfume. Pensa o coração, algo incomum. E este manto pêncio do ramo do pinheiro. Que esplendor! Ao olhar de mais perto, primor de cor aroma. Maravilha esse manto. Seja como for, vou apanhá-lo, e ao voltar, vou mostrá-lo aos mais velhos. Minha casa será guardiã de um tesouro. Tenim, ouve, esse manto me pertence. Por que o levas? Para onde? Acurió. O manto, esse manto achei-o aqui. Por isso apanhei-o e o levo embora. Tenim, é o manto de plumas celeste de um anjo. Não é dom que se dê a humano algum. Deixa-o como antes, onde o achaste. Acurió. Vem do céu o dono deste manto? Uma donzela celeste? Então, nesta era corrupta, é algo raro. Surpresa para os homens. Tenho de guardá-lo e fazer dele o tesouro do país. Não posso devolver o manto. Tenim, meu coração se entristece. Sem o manto de plumas, o caminho volátil cessa para mim. Como revoar, céu acima, suplico-te, dás-me de volta o manto. Acurió. Súplicas, ouvi-las infunde-me mais forças. Eu, Acurió, por natureza indócil, de coração não cedo, apoderei-me do celeste manto de plumas. Vou levá-lo e escondê-lo comigo. Repito, não posso devolvê-lo, e agora me afasto. Tenim, como um pássaro sem asas, o anjo celeste sem o manto. Ao impulso do voo, faltam plumas. Acurió, e residir na terra. Entre os humanos, mundo ínfimo. Tenim, isso é o que resta para mim? Meu coração se ensombra de tristeza. Acurió. Mesmo assim, eu, Acurió, não te devolvo o manto. Tenim, sem ânimo, desfaleço. Acurió. Sem ajuda, coro. Lágrimas orvalham, como joias caídas do diadema dos cabelos, onde o enfeite de flores já fenece. Diante dos olhos, os 5 estigmas do anjo celeste em seu declínio, tristíssimo de ver. Abrindo um rápido parênteses. É curioso como no Teatro Nó, assim como na tragédia grega, nós temos a intervenção do coro para comentar as falas ou ações dos personagens. Esses 5 estigmas são os 5 estigmas de um Bodhisattva,
um ser muito elevado, que está à véspera de se tornar um Buda. Tenim, volto o olhar para os planos do céu. A bruma adensa, confunde-se o caminho das nuvens. Destino sem rumo. Coro. Nuvens além vogando para o céu, a celeste morada. Invejo agora essa visão volátil. O canto familiar do Cariobinga. Do Cariobinga, pássaro paraíso, esmorece. Já quase não o escuto. Grasnam gansos selvagens, remontando pelas vias do ar. Que saudades! Andorinhas do golfo, gaivotas no encapelo das ondas do mar alto. Vão e vêm. Brisa de primavera, primícias da brisa que sopra no céu. Que saudades! A Curió. Ao ver como a tristeza desfigura o teu rosto, compadeço-me. Estou disposto a devolver-te o manto. Tenim. A música do júbilo me toma. O manto, recebê-lo de volta. A Curió. Um momento. Ouvi contar das danças celestes dos anjos. Agora, aqui, se dançares essa dança-música, terás de volta o manto. Tenim. Alegria. Poderei, sem demora, retornar aos céus. Para expressar o meu júbilo imenso, uma dança-lembrança para os homens, dançada ao redor do Palácio da Lua. Agora, aqui vou dançá-la, como um dom para os homens, de coração sombrio. Antes devolve-me o manto, como sem asas dançar. A Curió. Não, se recebes de volta o manto, então revoas para o céu, sem mesmo ensaiares um passo para mim de tua dança. Tenim, só os homens duvidam. Falsidade não é coisa do céu. A Curió. Envergonho-me, eis o manto de plumas. Toma-o de volta. Tenim. Revestido o manto, a donzela celeste dança ao alado o baile das plumas. A dança arco-íris da veste de plumas. A Curió. O manto, plumagem do céu, flutua no vento. Tenim. As mangas como flores, úmidas de chuva. A Curió. Ao som da música, Tenim bailando. Coro. Surugamai, a dança da província do nascente. A dança-música do leste sol nascente, assim como o primeiro foi dançada. Céu perene se diz, desde tempos remotos, quando surgiram os dois deuses, Izanagi e Izanami, que são o primeiro casal divino, né, do panteão shintoísta, e que foram os deuses responsáveis pela criação das ilhas japonesas. Então, quando surgiram os dois deuses e ordenaram o universo dos homens, em suas 10 direções delimitando. Mas o espaço acima é desmesura, sem limites, sempre céu. Por isso, céu perene foi chamado. Tenim. Eternamente dura o palácio da lua. Eternamente lavram com machados de jade. Coro. Em vestes brancas, em vestes negras. A ronda dos anjos da lua. Evolui em turnos de 15. 2 turnos de 3 vezes 5. Cada mês lunar. Cada ciclo de noites. As donzelas dançantes em rodízio cumprem os celestes ofícios. Tenim. Eu também sou do círculo dessas donzelas do céu. Coro.
Da árvore lunar, do jasmim azul, compartilho a essência. Agora, de passagem, nesta paragem leste, venho dar aos humanos o dom de uma dança, a dança-música do leste sol nascente. Bruma de primavera, prima névoa, planura de bruma pairando na terra. Agora, na lua perene, inflora o jasmim cerúleo. As flores da grinalda lunar cintilam, cor luz de primavera. Fascina essa visão de quase céu. Ventos da altura, soprai, fechai o caminho volátil das nuvens, que a figura da donzela celeste, um instante, perdure entre nós. No pinheiral, cores primaveram. Ver o cabo de Mirro, o claro da lua, na baía de Quiome, a neve sobre o monte Fuji. Tudo alvora ao raiar da primavera. Tímidas ondas, brisa amena entre pinheiros. Serena, a baía amanhece. Céu e terra, nada os separa. Descendentes dos deuses, dentro ou fora do sagrado recinto de Jade, reinam sobre o país do sol oriente, onde nuvem alguma enubla a lua. Tenim, no palácio de nosso soberano, perpassa por um breve instante o manto celeste de um anjo. E assim o reino perdura, um rochedo que plumas de passagem levitando tocassem. Ouvir também fascina, cadência de júbilo. O canto da região celeste, o canto da região leste. Múltiplas vozes de flautas, sopros, harpas, alaúdes, cumulando o vazio do espaço além nuvens. Púrpura, o monte Sumeru espera o sol poente. Planícies verde-onda das ilhas balouçantes, ventos varrendo nuvens, chovem flores. Como um vórtice de neve, as mangas alvas de nuvem, esplendor dançante. Tenim, honra e louvor ao monarca da lua. Dai Zexi, o supremo senhor de toda a força. É sua origem. Coro. Agora, a festa do nascente, a dança júbilo do leste sol nascente. Tenim, manto verde-azul, cor do espaço celeste. Coro, manto cor de bruma, névoa de primavera. Tenim, maravilha de cor perfume, a donzela vestida de céu. Coro, à esquerda, à direita, à esquerda. À esquerda, à direita, sopros suaves, giros da grinalda de flores, giros do manto cor de céu. Fluem, refluem, flutuam nas margens de plumas dançarinas. Muitos são os jogos do nascente, muitos são os júbilos do nascente. Quem se chama pessoa alva da lua, na 15ª noite culmina, plenilúnio, plenitude, perfeição. Cumpriram-se os votos circulares, espada e alabarda guardam o país. O tesouro das 7 benesses chove, profuso, na terra. Passa-se agora o tempo, o celeste manto de plumas está no vento. Sobre o pinheiral de Mirro, sobre as ilhas balouçantes, sobre o monte Ashitaka, sobre o pico do Fuji, flutua, excelso, dissolvido no céu do céu. Esfuma-se na névoa e a vista o perde. Agoromó, dizer a mim, na tradução de Haroldo de Campos. Perguntas, comentários?
É isso que você estava falando, Cláudio. É difícil você colocar ou você visualizar isso se você não está vendo a peça, né? Porque tem muitas coisas ali que, cara, assim, você tem que ter uma imaginação muito fértil às vezes para entender como elas se deslocam no espaço. E foi o que você disse também, às vezes um movimento do artista ou um movimento de palco, de cena, muda todo o contexto que você está observando. Há várias referências a paisagens, né? A Baía de Mirro, os pinheiros, os pescadores, há várias descrições, mas também há várias passagens que para nós parecem quase abstratas, como se a música poética, né, do texto se sobreposse a qualquer imagem visualizável. Então, aqui nós temos que ir no embalo da música poética, né? Pensarmos que esse texto ele era cantado, aliás, ele era entoado num meio termo entre a recitação e o canto. O texto faz várias referências a elementos externos, mas também faz referências a deuses, a mitos, a lendas, a coisas que pertencem ao imaginário japonês. E que mesmo numa representação do teatro No, né, no Japão, esses elementos não estariam lá presentes. E, no entanto, eles fazem parte de um repertório cultural, né, compartilhado, pelo menos, por japoneses mais cultos. Então, algumas coisas vão parecer mesmo muito abstratas. No entanto, a beleza, né, dessa música poética é imensa, sobretudo na tradução do Haroldo, que procura manter, né, os jogos de aliteração, de assonância, os trocadilhos, usa vários neologismos, né, várias palavras-montagem, buscando recriar um pouco, né, o princípio do ideograma, que nada mais é do que a montagem, né, a justaposição de signos. E ele faz isso de um modo muito competente na língua portuguesa. Agora, sim, é o tipo de texto para você viajar como se fosse uma jornada lisérgica, né? Só que sem nenhum efeito colateral e sem nenhum risco de bad trip. A bad trip eu acho que é não entender, né? Tem que ler várias vezes e não entender muito bem o que ele quis dizer. Sem dúvida. Esse é o tipo de texto que nós iremos ler e reler muitas vezes, porque há muitas coisas, muitos detalhes, né? Por exemplo, quando ele fala o coração pensa. Em português, isso parece não fazer muito sentido. Agora, em japonês, sim, porque existe a ideia de kokoro. Kokoro é traduzido como coração, mas não é simplesmente um órgão físico e também não é simplesmente o sentimento, a emoção, como nós entendemos aqui no Ocidente. Existe uma inteligência nesse coração. Daí que Haroldo traduz, né? O coração pensa. Kokoro diz respeito à sinceridade, à verdade, aquilo que não deixa margem a dúvidas, e também uma forma de pensamento, né? Então, é um termo intraduzível. Você pode escrever um ensaio sobre Kokoro, explicar os vários sentidos de Kokoro, mas traduzir numa palavra em português eu acho que é impossível. Eu gosto da tradução como sinceridade ou verdade, mas em japonês existe outro termo, né, makoto, que significa verdade. Então, são várias acepções possíveis, né? E tem várias referências mitológicas, a um pássaro que mora no paraíso, a própria Tenin, que é um tipo de fada, né, ou de anjo,
que mora no Palácio da Lua, no Palácio de Jade da Lua, e várias outras coisas, né, que só pesquisando, né, nas notas, e felizmente o Haroldo traz várias notas, né, no livro, que ajudam a esclarecer algumas coisas. Fora a questão do imaginário, propriamente dito, né? Porque para eles faz muito sentido, para a gente, tipo... Sem dúvida. Fora a intertextualidade, né? Porque o teatro no dialoga com toda a tradição da literatura japonesa e chinesa. Então, se você não conhece muito bem as duas literaturas, algumas referências você nunca vai descobrir o significado. Então, uma escrita cifrada, né? Hermética, mas de imensa beleza. Não, exato. Eu acho que a questão nem é você entender tudo, nem nunca foi essa questão de literatura, né, ou de poesia propriamente dita. É como você encontrar recursos ali para encontrar beleza, para encontrar um sentido único, né? É porque se você for destrinchar tudo, vai ficar louco, vai ficar estudando 40 anos e não vai chegar à página 7, sei lá. Sem dúvida. Eu, pessoalmente, gosto desses livros indecifráveis, né? Por exemplo, às quartas-feiras, nós temos o curso Deus e o Diabo na Comédia de Dante, né? A Divina Comédia, que eu já devo ter lido umas 4 ou 5 vezes, a cada releitura você entende um pouco mais, você vai assimilar mais informações e também vai ter mais clareza sobre aquilo que você não sabe. Então, quando você leu pela 5ª vez a Divina Comédia e não ficou louco, você vai ter um conhecimento maior, né, dos personagens históricos, mitológicos, lendários, as referências filosóficas, e também você vai ter mais clareza sobre aquilo que você não sabe. Quando você releu, né, pela enésima vez um canto, você vai perceber, nossa, nesse parágrafo aqui tem uma imagem, né, que eu não sei o que é, eu nunca notei isso. Aí é pesquisar no Google, nos comentadores de Dante, e com a Goromô é a mesma coisa. A cada releitura é uma descoberta. Então é um texto sempre novo, né? Mas não é justamente isso a literatura? Ou a boa literatura? A boa literatura. Porque tem porcaria também, né? Que vende bastante, mas não é bem literatura. É outra coisa. Aquele livro que não resiste à segunda leitura, pode passar para frente. Enfim, alguma outra questão, comentário? Cláudio, Oi, Rosane. será que não existe nada no YouTube sobre o Teatro No ou alguma coisa próxima, parecida? Deve ter, porque lá tem tudo. Muita coisa, Rosane. Inclusive, eu publiquei, é? no nosso grupo de WhatsApp um vídeo com a encenação do Agoromô. Ai, repassa de novo, por favor. Perdi. Republico. Obrigada. Ainda hoje eu republico. Legal. Que bom. Aí deve ser divertido, né? Porque detalhe tudo em japa, né? Sim. Você pode reler o texto assistindo ao vídeo, né? Você não vai entender nada, é claro, mas tem a música, né, do No, que eu acho muito interessante, e a própria entonação grave dos atores, né, solene, eu acho algo assim muito interessante, muito belo, né, de se ouvir, mesmo que você não entenda patavinas. Eu não entendo patavinas de quase nada, meu filho. Eu tô de enxerida aqui nessas aulas do Cláudio, gente. Vocês não sabem de nada. Até eu estou de enxerido aqui, aprendendo com vocês. Tá bom, tá bom. Que modesto. Se o mestre está assim, imagina a gente, Rosane. Pô, pensa. Porra. Nossa, ele tá doido, esse mestre aí, sei não, meu. Tem um desenho japonês, gente, que não é tão antigo,
Pena que eu não me lembro o nome. Eu não sei se eu consigo pesquisar, mas se eu achar, eu falo para vocês que tem muito desses elementos. É muito bonito, muito lindo. Ele não chega a ser infantil, também não é adulto, mas tem a nossa criança interior, né, que vai se divertir. É Cavaleiros do lindo de... Zodíaco, é? Não, Tô brincando. não é. Eu nunca assisti Cavaleiros do Zodíaco, para falar a verdade. Não é da época de vocês. Ah, tá, meu filho, eu tenho idade para ser sua mãe, meu filho, é do meu tempo, sim. Ah, tá E bom. se eu achar, eu passo para vocês, é lindíssimo, é Por favor, lindíssimo. Aí a por gente faz favor, essa Rosana. troca, né? Maravilha. E na semana Beleza. que vem, então, vamos começar com poesia coreana. Se vocês puderem, né, adquiram esse livro, Sijô, Poesia Canto Coreana Clássica, com traduções da Yoon Jung-in e do Alberto Marcicano. É um livro belíssimo, vocês encontram na estante virtual, e será o tema, né, da nossa conversa na semana que vem. Depois O... falaremos sobre a poesia moderna da Coreia. Aí há outros livros, né, como O Pássaro que Comeu o Sol, também com traduções da Yun, e Olho de Corvo, que é uma antologia com poemas do Isan, um poeta coreano contemporâneo, muito interessante. Aliás, um poeta da época da Segunda Guerra Mundial, né, muito interessante.